Oi, então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Mariana Esteves, terapeuta energética espiritual, e aqui eu te ajudo a ganhar consciência para poder ultrapassar os seus traumas e feridas emocionais. Na live de hoje, a gente vai falar sobre tudo está conectado, como os traumas e feridas trazem à tona situações na vida para que a gente possa revisitar esses lugares. Para aprender com eles, entender a conexão entre todas essas coisas é importante para a gente superar essas feridas, esses traumas. Uma frase de Rumi que eu gosto muito, fala assim, ó, às vezes procuramos nos galhos o que só se encontra nas raízes. Isso tem uma profundeza muito grande, né? Tanto a origem das nossas dores, quanto dentro do mais profundo do nosso ser, é onde a gente encontra força para poder superar todas essas questões. Imagina que existe um engenheiro e ele vai construir uma casa, mas que ele não conhece muito bem nem a fundação, nem o terreno onde essa casa vai ser construída. Faltou nas aulas de fundação, não tinha aprendido ainda. Mas mesmo assim ele tem um projeto, ele tem uma ideia de uma casa muito bonita, "Ah, vou construir mesmo assim". Vai lá, constrói a casa, com um alicerce mais ou menos, um material mais ou menos, não tem muita qualidade de material, o projeto não está numa fundação muito boa, a casa é bonita, mas na hora que chega no telhado, a construção ruim desmorona. Ele vai ficar triste, vai pensar: "A culpa é do telhado". Vou pensar no outro telhado para colocar aqui. Faz a casa de novo e novamente, quando tem muito peso em cima dessa estrutura, ela rui, ela não sustenta, ela vai se quebrar. Para quê? Só para nos machucar, só para punir o engenheiro, falar que não, você não está construindo direito? Não, é para ele aprender, olha, enquanto ele não olhar para a fundação, para a estrutura, para a base, né, dessa casa, onde ela está sendo construída, em cima de que ela está sendo construída, nenhuma construção que ele fizer vai se sustentar. Assim também é a nossa vida. Às vezes a gente está construindo de uma base que não tem uma estrutura muito boa. A gente viu nas outras lives como a frequência emocional é a qualidade do material que a gente vai construir as coisas na nossa vida. E os nossos pensamentos, as nossas crenças são esse projeto dessa fundação. As crenças da nossa base é o que vai construir a ideia do que a gente vai fazer na nossa vida. Só que as nossas crenças, elas ainda estão muito permeadas por aqueles traumas lá da infância, por o pelo que a gente viu naquele ambiente, naquele momento, por essa ferida emocional, que é essa frequência emocional que tudo isso emana dentro de nós. Então, às vezes, tanto o nosso material tá de uma qualidade duvidosa, quando a gente o amor é muito mais sólido, né, o amor dá uma frequência, ele tem uma energia, ele é um material muito mais sólido, mais permanente nesse sentido. E o medo, a culpa, a mágoa, é um material que por si só se desfaz, né, ele não tem muita qualidade, não tem muita substância, não tem muita estrutura. Enquanto a gente revisitar qual que é a estrutura, qual que é a qualidade desse plano, desse projeto que a gente tem, qual que é a base a qual a gente está construindo a nossa vida, as nossas construções tendem a ruir. Mas não é só para nos machucar, né, assim, é para a gente olhar para os lugares onde está essa falta. Vamos imaginar lá, ó, quando a gente pensa, não é penso, sinto, materializo, a estrutura de mais profunda das nossas crenças estão enraizadas desde a nossa infância. Tive um trauma lá da infância, ativou uma ferida emocional em mim. Eu começo a construir um sistema de crenças, uma personalidade que corresponde àquela estrutura onde eu convivi, porque se eu for igual àquilo, eu vou ser mais aceito, entende? Se eu corresponder a isso que esse ambiente me diz, eu vou ser mais aceito. Então, começamos a construir as nossas crenças naquilo que a gente vê, naquilo que a gente vai absorvendo, naquilo que é o natural ali naquele ambiente, né. Então a gente vai precisar rever essa crença, esses pensamentos que foram forjados, imagina uma estrutura mental, onde um trauma é onde você dá forma para uma coisa, né, aquele trauma fica impregnado no seu corpo mental e vai manifestando coisas com aquele conteúdo, com aquela mesma ideia, impregnados com a mesma frequência daquela emoção, daquela ferida emocional, ou medo de ficar sozinho, ou abandono, ou medo da rejeição, medo, medo, medo. Então muitas das nossas construções hoje estão embasadas no nosso medo, na construção e nessas crenças que a gente teve lá de trás. Por isso que é muito importante, isso tudo está conectado. Vamos imaginar, eu tenho a ferida do abandono, ela está muito aberta, e aqui ó, dói pra caramba. Eu faço de
tudo para não sentir essa dor, então eu vou querer procurar um namorado, procurar uma relação para que eu, eh, não me sinta tão sozinho. Mas o que eu estou sentindo aqui dentro é o medo de ficar sozinha. Então eu vou me conectar, eu vou começar a construir essa base. A qualidade do material dessa base é o medo, né, a frequência do medo, da rejeição ou do abandono. E aí, o que eu acredito é que essas relações são muito difíceis, foi tudo que eu sempre vi, que as pessoas não são muito confiáveis. Como atrair? Não tem como atrair outra coisa a não ser aquilo que está lá no mais profundo. Só que essas questões da nossa criança, né, das nossas feridas, dos padrões de pensamento das crenças muito anteriores, elas estão muito inconscientes, elas estão no automático muito profundo. Toda vez que a gente constrói em cima disso, vai fluir. Eu só vou me sintonizar com pessoas indisponíveis emocionalmente. Para quê? Para que automaticamente isso não dê certo, eu vou voltar para rever um lugar que precisa ser olhado e curado. Ah, eu preciso aprender a melhorar isso aqui. Esse sistema não está muito bom. Para a gente começar a criar de uma outra forma, né, para a gente começar a superar essas questões, entender que tudo isso está conectado. Então eu tenho que revisitar esses lugares, eu limpar esse processo, começar a criar crenças melhores na minha vida, e que todas as situações que eu atraio estão relacionadas com essa minha base. Então, se eu estou vivendo alguma coisa, se eu estou atraindo alguma coisa, se tem algo na minha vida está me doendo, que está me desafiando, está me fazendo sentir mais essa ferida, né, esse medo, essa dor, ele está te convidando a olhar para esse lugar. Uma coisa não está separada da outra. Não é porque eu tive essa dor lá atrás, que agora o problema é a pessoa que eu estou me relacionando é ruim. Eu só vou me sentir atraído por quem vai ter essa mesma característica. Às vezes aparece uma pessoa que está querendo outra coisa, que quer, né, que quer se relacionar de uma maneira legal, mais saudável. Mas, no meu coração, as borboletas no estômago é por aquele ali que vai me fazer reviver esse trauma, essa ferida. E se a gente não cuida, isso vai ampliando com o tempo. Aí isso vai ficando mais profundo. A cada trauma, mais coisa vai sendo guardada. A gente vai magnetizando mais esse lugar. Para que não funcione e a gente possa começar a despertar, olhar para dentro. Toda dor tem um propósito de despertar, né, de despertar a gente para algum lugar. Alguma coisa, pra se conscientizar de algo que a gente ainda não conseguiu ver. Se a gente ainda não conseguiu entender profundamente que estamos criando a nossa realidade, todas as vezes que temos uma crise, isso é um convite para que a gente possa olhar mais profundamente para isso. Quem que começou? Não sabemos. Quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não sabemos. Mas, imagina, se tudo é criado a partir desse lugar aqui, tudo que eu penso e sinto é manifestado aqui no meu campo. Eu vibrei isso. Isso é meu. Eu pensei e senti, eu dei essa informação e tive esse sentimento, por mais que outra pessoa tenha me induzido, tenha me direcionado para esse lugar, quem criou fui eu. Se eu criei, sou responsável, vai ficar no meu campo. Enquanto eu não desfizer, vai ficar no meu campo. Nas terapias energéticas, a gente consegue dissolver algumas coisinhas, um bocado de coisa. Mas se não parar de criar, vai voltar a ter o mesmo problema. Se eu não mudo meu pensamento, se eu não mudo a minha frequência emocional, vou voltar para o mesmo problema, vou criar de novo. Aí vou ter que ir lá, voltar para fazer terapia de novo. Não é um problema, tá? Mas a ideia é que a gente se torne cada vez mais autônomos. Saiba, tenha crie cada vez mais com consciência a realidade que a gente quiser vivenciar. Ninguém está querendo, vamos combinar que ninguém, assim, intencionalmente está querendo viver na dor e no sofrimento, né? Só porque a gente ainda não sabe como fazer de outro jeito. E a maioria dos nossos problemas foram gerados por pessoas que também não sabiam o que estavam fazendo, não tinham consciência. Estão ali só repetindo. Quebrar esse ciclo de repetição é nossa responsabilidade se a gente não quiser permanecer, né, nessa dor, nesse sofrimento. Olha que bonitinho, desenho. Quando a gente tá legal, o nosso campo está todo equilibradinho, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa ação, está tudo alinhado, tudo conectado, nosso campo está lindo.
felizes e sorridente, protegidos, com uma aura brilhante, isso por si só é uma proteção. Quando a gente começa a ter, por exemplo, tem um trauma, começa a pensar uma coisa meio esquisitinha, acredito uma coisa meio esquisita, e alimento isso com uma emoção não muito boa. Isso começa a ser um bloquinho que vai permeando esse esse meu campo. Começa a fazer buraco nessa estrutura, a nível energético, para a gente entender como é que esses traumas funcionam. Isso fica tudo registrado também nos nossos campos. Por isso, imagina, a gente é todo um imãzinho. Então, essa informação e essa energia fica impregnada em algum lugar do nosso campo, criando um buraco onde a gente não está mais protegido. Então, qualquer energia meio esquisita que vai se sintonizar com a gente ou chega aqui perto, acha esse lugar para entrar e começa a nos machucar. Ou uma pessoa que tem uma energia que está, por exemplo, um excesso daquilo que você tem falta, vai se conectar aqui por esse lugar. E aí isso começa a ficar impregnado, tanto no seu energético, espiritual, mental, né, os traumas são uma impregnação mental, os as crenças são a impregnação mental. E os e as feridas emocionais são o que vai cada vez mais preenchendo esses blocos e gerando mais desorganização nesse sistema. Então as coisas não fluem como um todo. Quando a gente volta o nosso olhar para esse campo energético, e aí para esses traumas e para essas feridas, a gente vai começar a limpar esse negócio. Quando eu tenho uma disfunção aqui em uma parte do corpo, o meu sistema já não funciona bem. E o meu corpo, se vocês lembram, se vocês acompanharam as lives anteriores, é a última coisa que é manifestada, que é a matéria. Então, quando eu tenho uma desorganização no meu processo mental, nas minhas crenças, e um desequilíbrio no meu campo emocional, uma dor muito profunda, isso começa a gerar disfunções, inclusive no meu corpo. Mas começa primeiro no campo energético. Isso, quando a gente fala assim, as pessoas falam: "Ah, como é que faz para limpar o obsessor?". Gente, limpa. Vamos lá, faz o trabalho espiritual, faz a limpeza espiritual, vamos tirar esse negócio daqui, encaminha, vai, cuida bonitinho. Se você não melhora o processo, não cria consciência, não deixa de pensar do mesmo jeito, sentir do mesmo jeito, na próxima esquina vai ter o mesmo problema. Por isso que é tão importante entender que nada está separado. Por isso, quando eu falo com vocês que trauma e ferida emocional está conduzindo a sua vida, porque vai atrair tanto relação, quanto construção, quanto vai atrair o emprego que vai te levar para esse mesmo lugar, vai atrair a relação que vai te levar a revisitar sua dor e seu trauma, porque isso está impregnado no seu campo, não tem como fugir. Enquanto a gente não for lá olhar para processar, para criar consciência, isso ainda vai ficar se repetindo. Não está separado. Às vezes a gente fala assim: "Ah, mas por que que você é terapeuta energético espiritual, por que que fala tanto de trauma?". Porque trauma impregna seu campo mental e vai manifestar alguma coisa no seu campo energético, no seu campo na sua vida, no seu corpo. A ideia é que tudo começa num processo mental, mas só o mental não cria. Se eu só penso e não ponho energia, né, não tem nenhuma energia, não tem nenhuma reação emocional àquilo, aí não, aí fica só sendo uma ilusão mesmo, tá. Se eu sinto e não tem nenhum pensamento sobre esse sentir, isso gera como se fosse uma nuvenzinha negra ao redor de nós, mas ainda assim não é que manifeste algo específico. Mas normalmente o que acontece? O pensamento está ruim, o sentimento está ruim. Uma coisa vai ativando a outra. Então aprender a dominar, a limpar e a dominar o nosso processo mental e emocional é a chave de ouro. Nos tratamentos energéticos, limpeza energética, espiritual, a gente consegue tirar, ressignificar, processar muita coisa. Tudo isso é energia. O corpo é a energia mais densa, mas também é energia. Aí você falou, quem sou eu para desdizer? É muito mais fácil a gente melhorar o sutil primeiro, tá. Então dá para limpar o processo energético, dá para limpar o processo mental, mas preciso ter consciência de como isso me serve para eu criar coisas diferentes. Inevitavelmente a gente vai ter que olhar para toda a carga que a gente trouxe do passado, porque senão é como se a gente estivesse só vivendo o passado sempre. A gente não está vivendo nada novo,
porque a minha crença é a mesma lá de trás, a minha emoção, o meu sentimento é o mesmo lá de trás, então eu manifesto com carinhas diferentes a mesma coisa na minha vida incessantemente. Isso é a prisão, isso é o processo do karma. Só reagindo inconscientemente a qualquer situação na minha vida, que vai me fazer voltar para minha dor e para minha ferida, que é o lugar de onde eu estou criando. Imagina, se eu crio a partir de uma dor, se eu me conecto, eu tenho muito medo de ficar sozinha, eu vou me conecto com o relacionamento. Eu criei essa relação a partir de um sentimento de medo. Dificilmente isso vai dar muito bom. Possivelmente, ou mesmo que essa pessoa não vá embora, eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de ser abandonada. Mesmo que essa pessoa não vá embora, a minha sensação com ela todas as vezes vai ser de abandono. Ela não vai me dar a atenção que eu queria, que ela prefere outras pessoas, outras situações do que estar comigo, mas não tem nada a ver com o outro. Eu me sintonizei com esse outro. Lembra da a frequência de rádio? Não tem como eu ouvir 98 se eu tivesse sintonizado na Jovem Pan, não sei qual que é a Jovem Pan. Então, assim, tá doendo algo lá fora, aqui dentro tem uma chave. Revisitar esses lugares, entender esse poder é o que vai trazer esse poder de volta. E entender que nada disso está separado é começar a olhar para essas situações com muito mais consciência. Então, tá, se isso está aqui na minha vida, eu não sei de onde que vem, mas tem que estar conectado com alguma coisa que está aqui dentro. O que que isso está me mostrando? Nossa, nosso sistema ele adora perguntas abertas, adora. Ele joga pergunta para o universo. Ó. Universo, o que é isso daqui? Se a gente estiver atento, pronto para ouvir, vai responder. No total de todas as vezes. Mas a gente tem que estar preparado para ouvir, porque nem sempre a verdade é aquilo que a gente gostaria de ouvir. E por isso, cuidar da ferida emocional é importante, para estar preparado para crescer, para que essa criança vai doer na criança. Se eu souber cuidar dessa criança, eu consigo conduzir muito melhor. Então a gente não vai deixar de sentir. Ou, sei lá, o pensamento está aqui ainda, eu vou alimentar ele, não vou agir a partir dele. Se eu procurar alguém no momento do auge da minha carência, a chance daquilo me gerar dor na outra pessoa é muito grande. Se na carência eu consigo me acolher, me abraçar, me conduzir, aprender a lidar com os meus processos, aí eu tenho isso daqui dentro de mim, eu estou cuidando disso ainda, mas eu não estou agindo a partir desse lugar. Claro que eu estiver mais conectada, mais feliz, mais tranquila, num momento de mais paz, eu posso agir de uma outra forma. Aí a orientação está melhor e o conteúdo emocional está melhor. Quando essas dores são muito fortes, elas volta e meia nos dominam. Por isso, é ela que está nos segurando de criar uma nova realidade, uma nova vida, uma vida mais feliz. Tirar esse véu de achar que o problema é lá fora, fundamental. Não existe lá fora, não existe o outro. A ideia que está tudo conectado, da ilusão da separatividade, é que a gente, eu e você, somos uma coisa só. Eu tenho uma ação, isso aqui só vai reverberar no campo. Em algum momento volta, isso ainda é uma ideia de separação, tá? É a mesma coisa ao mesmo tempo, a todo momento. Então, eu estou aqui, estou falando para vocês, vocês são parte de mim, eu sou parte de vocês. Então, assim, eu venho trazendo o que eu aprendi para compartilhar, porque toda, todo crescimento assim, só vai ficar bom quando todo mundo for. A humanidade só vai melhorar se todo mundo melhorar junto. A gente começar a vibrar, a pensar, ter mais consciência, mais clareza de intenção. Esse é o romantismo, tá, gente? Assim, eu sei que a gente quer muitas coisas boas na vida, né? Eu quero mais prosperidade, eu quero uma relação melhor, mas assim, com consciência, porque o romantismo é o que tira a gente da realidade. Aquele ideal romântico da perfeição, de que alguém lá fora vai me salvar, vai ser o amor da minha vida. Não é que eu não possa ter o amor da minha vida, mas se aqui dentro não estiver bom, não tem outra pessoa que vai me salvar a gente, porque a gente está aqui para aprender como a gente faz. Eu aprendo como estou vivendo a realidade, eu não quero mais Salvador, eu estou aqui para aprender, estou aqui para crescer. Aí o céu é o limite. Mas quanto menos ideia de separação tiver, não existe você e eu, existe o todo. Eu vou dar um exemplo de relacionamento, por exemplo. Eu tô
eu tô saindo com 2 pessoas ao mesmo tempo, eu falo com uma que eu tô só com uma mentira. Aí acontece algum problema com o outro, aí fala: "Ah, mas ele não sabia, ele não podia ter feito isso comigo", como se existisse alguma separação. Não, o que eu coloco no mundo vai reverberar. Não é porque o outro conscientemente não sabe que você mentiu pra ele, ele não você já tá na frequência da mentira. Então, o que eu vou me sintonizar com isso. Não tem separação. Tô criando, tô recebendo. Talvez a gente não goste muito do que a gente tá criando e tá tudo bem, é assim mesmo. Nós não estamos prontos, não somos perfeitos. Tem que aprender. Opa, nossa, então eu tenho esse poder todo, essa ferramenta na minha mão, como que eu vou usar isso para fazer algo para o bom, belo e justo do todo? Porque se for bom para o todo, vai ser bom para mim. Se for bom só para mim, não vai dar bom. Aí dói pra gente aprender. Imagina, eu sofro de rejeição. Um trauma, por exemplo, necessariamente eu estou rejeitando algo. Sim, eu não dei conta de lidar com um processo, eu não consigo olhar para aquilo completamente e tá tudo bem, a gente vai voltar lá, se não deu conta ainda, a gente volta e cuida. Mas eu estou rejeitando algo, eu já estou na frequência da rejeição. Se eu rejeito qualquer coisa, eu estou na frequência da rejeição. Eu também vou sentir isso, vai voltar. Entende? Dói, vai doer. No final das contas, a gente rejeita nós mesmos, a gente vai rejeitar o outro, a gente vai ser rejeitado. Todas as feridas, elas têm a ver com coisas que a gente também está fazendo. Por exemplo, a gente fala assim: "Minha ferida é da traição, eu tenho muita dor porque alguém me traiu". Só que quando eu não não me aceito como eu sou, eu nego aquilo que eu quero fazer só para que os outros me aceitem, eu também estou me traindo. É a frequência da traição, não tem separação. Não tem lá, é desse jeito, aqui é de outro jeito. Não tem. Pode acontecer assim, ó, de alguém me trair, por exemplo, entre aspas, uma situação de traição, e eu não me sentir traída. Aí pronto, tá tudo bem. Entendi, eu estou consciente dessa situação, mas isso não necessariamente vai me desestabilizar. Eu até posso sentir ali naquele momento: "Não, mas tá tudo bem". Mas aí é profundo, tem que ser profundo, né, não pode ser só da boca pra fora. Por quê? O que atrai mesmo é o que tá no inconsciente, o que tá ali no automático, o que tá mais profundo. Mudar só a ideia, assim, superficialzinha, não funciona, a gente vai ter que alimentar isso e tem maneiras, tá? E ao mesmo tempo que eu ganho consciência, eu limpo as as minhas estruturas, eu faço processo de limpeza interno, isso aí é um acelerador, salto quântico, a gente pula para um outro nível de velocidade, de manifestação. Limpar é bom, sozinho dura pouco tempo. Criar consciência é bom, mas precisa limpar, porque senão vai ficar ali ainda impregnado. A vida é um movimento. Expulsar, contraio, limpo, entendo, compreendo, depois expando, ajo, agir, limpar, processar, volto, ressignifico, vejo. É uma constante, é um movimento, precisa ter movimento, precisa ter repouso, precisa ter movimento. Nós estamos em um mundo dual. A ideia é que a gente vai transcender isso. Transcender isso, entender que as duas partes têm sua função. Aí a nossa luz serve para iluminar a sombra e a sombra serve para trazer a nossa luz à tona. O que está escuro não é necessariamente sempre muito ruim, não, tá? É só porque está inconsciente. Então, ter consciência, iluminar, é estar ciente, saber, ver, ter luz, lucidez, para a gente entender e escolher. Sem rejeitar nada, a gente só vai entender qual é a direção que eu quero tomar. Tudo pode existir, mas o que eu quero construir? Essa é a diferença. E se eu quero construir outras coisas, eu preciso revisitar meu alicerce, revisitar ali minha base de manifestação. Se ela está só nessa mente que foi do passado, na estrutura do passado, a gente não vai construir nada novo. Aproveita e me conta aí, fez sentido? Um beijo de luz no coração de cada um de vocês. Tchau.